Incomparáveis são os planos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso de número 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, orareis, clamareis a mim, e eu ouvirei, e sararei os seus pecados. Então, o Senhor é que tem sonhos e planos para cada um de nós. Amém? E eles são incomparáveis. Abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Romanos, na carta de Romanos, capítulo 12, verso de número 9. Romanos 12, 9, e nós vamos, enquanto você localiza aí o texto da palavra de Deus, eu quero fazer dois convites muito especiais para você. O primeiro é para amanhã, sexta-feira, dia 5, estaremos aqui orando na vigília da família, das 8h30 às 9h45, 1h15 de oração. Será um tempo muito precioso para você e toda a sua família estar conosco aqui no templo da igreja, orando e buscando a face do Senhor. Então, não fique em casa aí na sua sexta-feira à noite, já marca aí na sua agenda, você tem um compromisso, vem para cá orar, falar com Deus, e será um tempo maravilhoso e especial. E também fazer um convite para você, jovem adulto. Jovem adulto é aquele jovem 30+, 30 a 99. Se você tem nessa faixa etária, venha participar de um tempo maravilhoso de palavra, conversa e comunhão. Será dia 19, sexta-feira, daqui 2 semanas, às 20 horas, aqui ao lado, no espaço Hildo Matos. Então, venha, participe, eu tenho certeza que você será abençoado nessas programações. Romanos, capítulo 12, verso de número 9, eu leio da NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Até aqui. Senhor, graça nós te damos nessa noite preciosa, nesse culto da família, quando chegamos na tua casa para cultuar, bendizer e adorar o teu nome. Aqueles que estão cultuando a Deus conosco nesse culto online, que a tua graça também os envolva onde eles estão cultuando. Pedimos que a tua presença nos conduza, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido, exaltado e adorado nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar ao teu coração é como eu e você podemos viver os nossos relacionamentos de forma cristã. Como nós podemos nos relacionar com o nosso próximo, talvez bem próximo de você, a sua esposa, talvez bem pertinho de você, o seu maridão, se relacionar com seus filhos, se relacionar com os amigos, se relacionar no seu trabalho. Como eu e você podemos e devemos nos relacionar? Alguns dizem que o relacionamento é uma arte, quando a gente sabe escutar,
falar no momento certo e se relacionar. Alguns acham que, em se tratar de relacionamento, muitos é que criam problema no relacionamento. Se a gente ficasse um pouquinho mais quieto, ia ajudar ou não? Ia ajudar. Mas às vezes, quase tudo que a gente pensa, a gente fala. E o que a gente fala tem a consequência de falar. Às vezes falou no momento que não foi oportuno, que não foi legal. A esposa não estava querendo ouvir. O marido não estava querendo ouvir. Talvez falou num momento nervoso. Falou irritado. Falou com fome. Talvez algo aconteceu que deu ruim no relacionamento. E geralmente, nós melhoramos ou pioramos as nossas relações. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai falar de forma prática como os cristãos devem se relacionar. E eu gosto muito desse texto de Romanos capítulo 12, porque Romanos capítulo 12 vai dar uma geral sobre os relacionamentos. Depois, na sua casa, você pega e esmiuça um pouco mais o texto, mas você vai ver que do verso 1 e 2 vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. O texto é: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformei-vos com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O verso de número 1 e 2 fala do seu relacionamento, do meu relacionamento com Deus. O verso de número 3 ao verso de número 8 fala do nosso relacionamento pessoal. Vai falar sobre o ministério, os nossos dons. Mas o verso de número 9 ao verso de número 16 vai falar do relacionamento entre as pessoas. Como eu e você devemos nos relacionar. E o verso de número 17 ao verso de número 21 vai falar de como você deve se relacionar com o seu inimigo. Talvez você tenha um inimigo, ou tenha alguém aí, talvez que torce para o time rival, você não está, né? Talvez tenha um santista animado aí essa semana, achando que vai ser campeão, ou um palmeirense, eu não sei, ou alguém. A palavra do Senhor fala como eu e você devemos também nos relacionar com alguém que entra ou que se coloca como adversário no seu caminho. Mas o verso de número 9 ao verso de número 16 fala como devemos nos relacionar. Há um provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Esse provérbio vai falar um pouquinho sobre tempo e pessoa. E sobre a relação que isso proporciona à vida que ele enfrenta. Eu acredito que o relacionamento também depende de como você se posiciona no relacionamento. Hoje em dia é comum você ouvir aí, seja num Reels, ou no YouTube, ou na internet, sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, sempre havendo a relação entre duas partes, quando uma se impõe, ou como uma simplesmente toma uma posição mais firme, e isso afeta a relação com o próximo. Nós somos chamados para viver um relacionamento baseado nos princípios bíblicos da palavra de Deus. E como o marido vai se relacionar com a esposa? Como a esposa vai se relacionar com o marido? Na cultura popular, quando um não quer, dois não briga. Agora, se a briga, é porque os dois querem. Ou porque um lado quis. E o outro fala assim: eu também não tenho sangue de barata, né, pastor? Não dá. Agora, geralmente no relacionamento entre marido e esposa, os dois precisam abrir para ouvir,
para reconhecer o que errou, para conversar, para falar. Agora, é possível se acertar se só um acha que está certo e que não errou em nada? Dá. É difícil, não é? Agora, o relacionamento depende da caminhada dos dois. Portanto, esse texto, eu quero caminhar com você sobre 5 pontos para abençoar você e para que você saia tendo relacionamentos bíblicos, cristão, relacionamento pautado na palavra de Deus. E a primeira coisa que temos que fazer, que o texto nos coloca, é ter um coração aberto. Um coração que se abre para se relacionar. Marido e esposa, é comum no dia a dia um acertar, o outro errar. Relacionamento entre marido ou pai, mãe e filhos. Relacionamento entre pessoas. Tem muitos amigos que deixam de ser amigos porque não tratam o relacionamento. Não conversam. Tiveram um problema ou interpretaram algo ruim, guardaram no coração e não conversaram, não falaram, interpretaram aquilo e seguiram, às vezes chateado, machucado, ferido. A primeira coisa para que possamos ter um relacionamento abençoado por Deus é um coração aberto. E Paulo traz algumas características desse coração aberto. Verso de número 9 diz: o amor seja sem hipocrisia. O amor no relacionamento não pode ser hipócrita. E hipocrisia vem de um amor que é um amor teatral, um amor fake, um amor de aparência, um amor hipócrita, um amor que simplesmente diz ou fala e não age, ou da boca para fora. O amor entre marido e esposa, o amor entre pais e filhos, o amor precisa ser sem hipocrisia. Precisamos amar de todo o nosso coração. Agora, como isso é possível? Isso é possível quando temos um coração aberto. Quando o nosso coração, ele se abre para falar os nossos pontos e ouvir. E muitas vezes, no relacionamento, só queremos falar aquilo que nos feriu, mas não queremos ouvir. Ou às vezes falamos simplesmente para agradar a pessoa que está ao nosso lado, e nem geralmente é o que sentimos. Às vezes estamos nervosos, irritados, e agimos. Agora, o amor sem hipocrisia é quando podemos ser de forma sincera, transparente, verdadeira, real. Não há nada mais belo na intimidade da família e do casal quando somos transparentes. Somos nós mesmos. E isso precisa ser aqui no púlpito, no banco, na igreja, em casa. O nosso amor e a relação interpessoal precisa ser sem hipocrisia, sem falsidade. A palavra sinceridade ou sincero vem muito de uma tradição, antiga, dos povos ali da China, que tinha muito comércio de vasos. E quando iam comercializar vasos, seja para utilizar em casa, de flor, o comerciante que ia vender aquele vaso, ele colocava uma cera, para que a pessoa que fosse comprar não visse uma trinca que tinha ali no vaso, e aquela trinca desvalorizar o produto, e vender aquele vaso num preço inferior. E os comerciantes começaram a vender os vasos com cera, onde você olha, acha um vaso lindo, bonito, não tem nenhuma rachadura, mas às vezes você chega na sua casa, está lavando o quintal, passa uma água no vaso, e aquela cera se desfaz, e aparece a trinca, mostrando uma rachadura, ou um defeito que tem naquele vaso.
Nós precisamos ter um relacionamento transparente, sem nada maquiado. E tratar o nosso coração ao ponto de os nossos relacionamentos serem sem hipocrisia, sinceros, porque é uma característica do amor. O amor precisa ser sem hipocrisia. E não é porque precisa ser sem hipocrisia que a gente vai machucar a pessoa que a gente está do lado. Simplesmente, eu sou sincerão, eu vou falar o que vem na cabeça, e aí sair machucando. Não, porque a palavra do Senhor diz que a gente deve falar o amor e em verdade. A gente precisa falar em amor, mas não pode mentir. Precisa falar o amor e em verdade, mas às vezes só quer falar a verdade, mas sem amor, aí machuca. Portanto, o amor precisa ser sem falsidade, sem hipocrisia e com sinceridade. Como tem sido os seus relacionamentos? Você consegue ser transparente e amar de forma real, verdadeira, sem hipocrisia? Isso nos ajuda a ter um coração aberto. Mas muitas vezes a gente vai colocando coisa no nosso coração e deixa o nosso coração o quê? Ruim, amargo, triste, cheio de ódio. E aí isso a gente precisa colocar diante de Deus. Isso a gente precisa olhar com sinceridade para dentro de nós, antes de querer destilar o veneno para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque senão a gente fica simplesmente um para-raio, dando choque em todo mundo. Porque um problema, uma frustração, uma tristeza, um descontentamento. Não é assim. Mas o amor precisa ser de forma real, transparente, odiando o mal e apegando-se ao bem. Muitos, às vezes, se apegam a algo ruim, e não ao lado bom. Talvez, eu não sei como foi o seu dia, mas talvez as coisas que nos marcam é o que deu errado. Mas a gente não para reparar naquilo que deu certo. A gente acordou, a gente trabalhou, talvez se alimentou, tem um lar para viver, para morar, e a gente não olha as coisas boas, mas a gente se apega no ruim, em um negócio que não deu certo, em algo ruim que aconteceu, ou uma palavra ruim, e não se apega a algo bom. Quando temos o coração aberto, a gente tem a capacidade de analisar o que é ruim, mas o que é bom também. Começa a reparar mais naquilo de bom que aconteceu com você. Faça um teste para você amanhã, sexta-feira, de só recordar de coisa boa, de trazer à sua memória, como diz Lamentações, capítulo 2, verso número 15, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Busque no seu dia, na sua mente, coisas que te fazem esperançar, se alegrar, coisas boas. Ou levante um dia e passe um dia, eu só vou hoje agradecer a Deus. E comece a agradecer porque você respira, te agradecer porque você está vivo, te agradecer porque você tem saúde, te agradecer porque você tem uma família, agradecer, tem uma igreja para frequentar, te agradecer pelo teu relacionamento com Deus, te agradecer pelas mínimas coisas e pelas coisas grandes. Quando começamos a encher o nosso coração de esperança, de agradecimento, a gente se apega no que é bom e para um pouquinho de olhar o que é ruim. Eu não sei você, mas você se lembra de quando você entrou para trabalhar na empresa que você está trabalhando? Talvez você orou bastante, talvez foi uma resposta de oração, e você falou assim: pastor, Deus abriu uma porta, e entrou na empresa que você está trabalhando, ou numa multinacional, ou num negócio próprio que você tem e está desenvolvendo, e aquela primeira semana você estava alegre e feliz. No primeiro mês você é alegre e feliz de novo. De repente passa 6 meses, você já começa a achar problema com o chefe. Ixi, mas não era isso aqui não, ninguém me falou. Você já começa a colocar coisas no seu coração com relação ao seu trabalho, com relação ao que você faz. Ou, mas ninguém me falou que o mercado era difícil desse jeito. Ou das pessoas, ou dos clientes, ou disso e daquilo. E você começa a encher o teu coração de coisa o quê? Ruim. Se apegando em coisas que foram acontecendo.
Portanto, eu quero trazer à tua memória hoje, para ter um coração aberto. Se apegue-se naquilo que é bom, enche o teu coração daquilo que te dá esperança. Olhe para o Senhor e para aquilo que Deus falou ao teu coração nessa noite. Se apegue às promessas de Deus, aos planos que o Senhor tem para você. Às vezes, Deus nos fala em dias maravilhosos, em dias ensolarados, e a gente começa a questionar a Deus em dias chuvosos e de tempestade. Se lembre quando Deus falou ao teu coração. Qual foi a palavra que Deus te deu? Agarre nela e se mantenha com o coração aberto. O coração aberto nos ajuda a tudo num relacionamento. O amor, ao bem. E o apóstolo Paulo vai falando de características desse coração que se abre. Verso número 10. Amem uns aos outros com amor fraternal, um amor estorge, um amor família. Ame um ao outro. Ame as pessoas como pessoas da sua casa, da sua família, na igreja e onde Deus te colocar. Agora, para você saber se relacionar, você precisa definir quais são os seus relacionamentos e a prioridade dos seus relacionamentos. A prioridade que Deus coloca para nós é, em primeiro, ame a Deus de todo o teu coração, tua força, tua alma e teu entendimento. Mas em segundo lugar, eu e você precisamos valorizar quem? A nossa família. A nossa família, ela precisa estar num ponto alto dos nossos relacionamentos. E que compõe o relacionamento familiar? A base de um relacionamento familiar é o relacionamento entre marido e esposa. O relacionamento entre marido e esposa define os filhos, define o relacionamento com os familiares. Portanto, para uma família é marido e esposa, então, depois os filhos, os familiares, e alguns acham que cunhado e sogra não faz parte. Faz parte sim, viu? Está lá entre os familiares, os amigos, as pessoas do trabalho. Portanto, como tem sido o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Você se lembra de quando Jesus encontrou aquela mulher no poço em Samaria, e ele falou para ela que ela estava num relacionamento, e aquele marido que ela estava, aquela pessoa que ela estava, não era o seu marido, e que ela anteriormente teria tido outros maridos, outros 5 maridos, mas aquele atual não era marido dela. E aí aquela mulher samaritana vira para Jesus: tu és profeta, porque ele falou da situação que ela vivia. Então é importante entendermos o que é um relacionamento conjugal. Hoje acabamos de presenciar, e quem frequenta o culto da família sabe, que nós incentivamos aqueles que estão juntos a terem um relacionamento casado no civil e diante de Deus, porque esse é o relacionamento bíblico perante a sociedade e perante o Senhor. É interessante a gente pensar também no relacionamento com os filhos, em todas as esferas, porque o relacionamento com os filhos, ele parte primeiro do pai e da mãe com os filhos, mas atualmente é comum as pessoas estarem num segundo relacionamento, e um padrasto ou uma madrasta precisa ter um bom relacionamento com os filhos do seu cônjuge. E isso é importante. Por quê? Porque é importante para o marido ou para a esposa, e é importante para a família como um todo. Como tem sido o seu relacionamento com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, seja biológicos ou do coração? Isso denota qual é a temperatura do casamento, dos nossos relacionamentos íntimos, como anda a nossa família. Portanto, o nosso coração precisa estar aberto. Amem uns aos outros com amor fraternal. Mas para isso eu preciso estar disposto a amar. Eu preciso estar disposto a amar minha sogra
meu sogro, eu preciso estar disposto a amar o meu cunhado, os meus familiares, eu preciso estar disposto a amar as pessoas na igreja, das quais eu convivo, as pessoas do meu trabalho, com amor fraterno, um amor estorge, mas um amor também filéu, um amor entre irmãos. É preciso hoje, eu e você, revermos como anda o nosso relacionamento, como temos tratado as pessoas que convivem conosco. Isso faz toda a diferença. Será que o nosso coração está aberto? Porque muitas vezes fomos feridos e sem perceber saímos ferindo outros, machucando outros. E às vezes você teve um amigo muito próximo, e esse amigo muito próximo te feriu, te machucou, ou algo que ele fez você não gostou, e agora você não consegue se relacionar com proximidade com outros amigos. Isso está nas pessoas ou está em você? Muitas vezes pessoas feridas ferem outros, ou pessoas feridas ficam simplesmente resguardadas e já se distanciam das outras. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu e você precisamos nos relacionar. E se há algo no teu coração que te impede de relacionar com pessoas do trabalho, com amigos, pessoas para estar próximo a você, você precisa tratar o teu coração. Porque muitas vezes o erro não está nas pessoas, mas está em você, que não consegue se relacionar. E vê muitas vezes maldade em tudo. Pode haver maldade? Pode, mas nem sempre é assim. E nós ficamos às vezes bloqueando. É comum as crianças se relacionarem, não é? Às vezes você, quando vai, os meus filhos quando eram pequenos, e aí ia num restaurante, em algum lugar, tinha um espaço kids, eles iam lá e saía brincando. Pai, já fiz um amiguinho, ou já virou amigo ali. Aí depois, ainda criança, também mais tranquilo se relacionar. Adolescente já começa a ficar um pouco mais difícil. Alguns adolescentes já não querem se relacionar, ficam mais introvertidos, mais tímidos, não conversam, se relacionam mais pela internet. Aí fica jovem, aí fica mala, chato. E aí quando fica mais velho então? Aí então é que não se relaciona com qualquer um. Então, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, deixa de ser mala a partir de hoje. Começa a se relacionar mais com as pessoas, amar mais, ame o teu próximo, ame, dá um sorriso. Às vezes não é porque você foi ferido, que a pessoa que você está se relacionando vai te ferir de novo. Agora trate. Se houve um problema com algum amigo ou com alguém no passado, pede perdão, trate, acerte, mas não bloqueie você de viver o novo. É tão maravilhoso poder estar na igreja, conhecer novas pessoas, praticamente toda semana, poder aconselhar, poder estar perto, poder caminhar, pastorear, ver pessoas se desenvolverem. E é tão bom ter amigo, é ou não é? Amigo que você pode abrir o coração, amigo que você pode falar e a pessoa sabe quem você é. Você não fica com milindre, será que eu vou falar isso? O que vai pensar? Não, teu amigo te conhece, teu amigo sabe teu coração. Mas o fato é que cada vez mais vivemos distantes um dos outros. Era comum, quando um vizinho mudava perto da gente, a gente chamava, ou a pessoa se relacionava, ou conversava, ou trocava uma informação, ou tinha uma recepção, ou um bolo, ou alguma coisa. E hoje, talvez você está vivendo anos numa casa, ou num apartamento, e não conhece o teu vizinho. Aliás, prefere ainda nem se relacionar. Não, pastor, é melhor manter distância. Talvez você está vindo aqui na igreja há dias, há meses, há anos, e não se relaciona com ninguém. Nós precisamos dar o passo para se relacionar. Se relacione, cumprimente as pessoas, converse, tenha amigos,
Tenha um coração aberto. Um coração aberto ajuda muito, hein? A gente conversar, a gente estar próximo. E isso acontece no casamento. Quando o marido se fecha, fica difícil. Quando a esposa se fecha, cria uma barreira, um bloqueio. E eu e você, mais do que construir barreiras, precisamos construir pontes. Você tem construído ponte com pessoas? Como está? Conecte pessoas. Amem uns aos outros com amor fraternal. E aí fala de uma outra coisa, de um coração aberto. Um coração aberto, quanto à honra, tem sempre preferência aos outros. Sabe, tem pessoas que querem simplesmente ser honradas. E se não são honradas, não tratam da mesma maneira. A pessoa tem que reconhecer, tem que submeter. Quando você pensar que acha que merece algo, lembre-se de ser um trampolim para abençoar outras pessoas. Quanto à honra, dê lugar para os outros. Quanto ao zelo, ao cuidado, não seja preguiçoso. Trabalhe. Acorde cedo. Trabalhe. Cuide. Agora, como que o preguiçoso quer ter um corpo legal? Como que o preguiçoso quer ter um relacionamento com Deus e não ora? Não busca a Deus? Como que um preguiçoso quer juntar um dinheirinho? Se não trabalha, tá bom, pastor, pagou as contas, vamos para o próximo mês, o dinheirinho da picanha está reservado, o final de semana, churrasquinho, e boa. Aí como é que o preguiçoso vai prosperar? Dá ou não? Não dá não. Então, seja preguiçoso não. Quanto ao espírito, seja fervoroso, busque a Deus, servindo ao Senhor. Se alegre-se, verso número 12, se alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Tribulação muitas vezes, ou luta, ou dificuldade, tenha paciência. Nenhuma tempestade é eterna. Toda luta e dificuldade passa. E às vezes a gente precisa ser mais paciente. Paciente no momento difícil. Preserve-se na oração. Para que você tenha um coração aberto, essas características vão te ajudar. Sendo paciente, tendo esperança, amando, não sendo hipócrita, se apegando ao bem, orando e buscando ao Senhor. Isso é precioso. Lembre-se sempre, quer melhorar o teu relacionamento? Olhe para as virtudes do que o apóstolo Paulo disse para os cristãos lá de Roma, e se apegue e tenha isso no teu coração. Não pense que o erro do relacionamento ou da dificuldade de relacionar com pessoas está na pessoa. Pense que está em você. Se coloque como responsável desse relacionamento não está caminhando legal. Se está alguma coisa ruim entre o relacionamento entre você e a tua esposa, ou você com os seus filhos, você com o teu chefe, você com as pessoas que você convive, olhe para dentro de você e veja o que você precisa melhorar em base do que acabamos de falar aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor, tendo um coração aberto. A segunda característica desse texto é um bolso aberto. Verso número 13, parte A. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. As necessidades dos santos é um apoio, uma ajuda financeira, sim. Tem muitas pessoas que o lado mais difícil de Deus tocar nela não é na mente, não é no coração, é no bolso. E quando ela sente no bolso, parece que o mundo caiu. Você já se relacionou com pessoa que quando ela está com dinheiro, ela está alegre, ela está feliz, ela está fazendo festa, mas quando está sem dinheiro, parece que o mundo acabou? Eu e você precisamos lembrar sempre que, independente de como estamos, precisamos ter um bolso aberto e ajudar o nosso próximo. Às vezes dando uma palavra, um abraço, que não lhe custe nada talvez. Lhe custe talvez tempo, atenção, olhar para o próximo, abraçar alguém. Ajude alguém na sua necessidade. Dá carona para alguém. Uma palavra, uma mensagem. E se Deus te deu capacidade, abençoa financeiramente sim. Paga uma pizza para o seu irmão. Chama a família lá e paga o churrasco. E abençoa todo mundo. Ajuda nas necessidades. Às vezes tem pessoas no nosso meio passando por lutas e dificuldades financeiras. E existe muito.
E você, Deus tem te abençoado. Tem um bolso aberto para que o Senhor te abençoe cada vez mais. E simplesmente para que você olhe para o teu próximo. A terceira coisa é uma casa aberta. Parte de número B do verso número 13. Pratiquem a hospitalidade. Coração aberto, bolso aberto, casa aberta. Saiba receber pessoas. Às vezes a gente ora para que Deus nos dê uma casa linda, decorada, bonita, mas não chama ninguém. Se alguém senta no sofá e suja, você briga com todo mundo. Faz um escarcéu na casa. Mas para que tão bonito lá se ninguém pode sentar naquele sofá? Ninguém pode usar aquele, sei lá, aquela louça que você comprou, né, linda e maravilhosa. Então pratique a hospitalidade, receba mais pessoas. Se você tem filhos casados, convide seus filhos para almoçar na sua casa, jantar. Ficar com o neto é bom, né? Chama o netinho, fica com o neto, deixa o neto dormir lá. E os seus amigos? A gente ama ser convidado para um churrasco, para um encontro, ou para uma programação. E a gente convida? Você convidou alguém para vir na igreja? Convidou alguém para ir na sua casa? Pratique hospitalidade. Tenha mais a nossa casa aberta. Isso ajuda o relacionamento. Ajuda a estar mais íntimo, mais próximo. Pense nisso. Lábios, quarta coisa. Tenha os lábios abertos. Verso de número 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Eu e você podemos abençoar ou amaldiçoar. A Bíblia diz que o poder da língua é para a vida e para a morte. Com a nossa boca, a gente pode complicar tudo, mas com a nossa boca, a gente pode abençoar alguém em um relacionamento. Eu não sei como é que é você, mas nos nossos relacionamentos, o tom da nossa conversa precisa ser um tom saudável. Não cabe a um cristão ficar fazendo o quê? Fofoca. Não cabe a um cristão ficar simplesmente falando mal do outro pelas costas. Não cabe. Cabe a um cristão, se tiver um problema com alguém, chamar o outro, conversar e acertar. As nossas conversas precisam ser sadias, precisam trazer vida. Você parou para conversar com alguém que está falando mal um do outro? E você consegue sair de uma conversa dessa feliz? Bem, não consegue. Traz peso, sabe? Traz culpa, traz às vezes tristeza no coração, traz raiva, traz desânimo. Portanto, use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para ser bênção para as pessoas. E isso em todos os seus relacionamentos, e principalmente naqueles mais íntimos, porque às vezes com as pessoas mais próximas da gente, a gente não fala coisas no íntimo do nosso coração, e às vezes fala tudo superficial. Às vezes a gente fala que está triste, está isso, está aquilo, mas a gente não para agradecer, não para elogiar. Talvez a tua esposa cozinhe para você a semana inteira, você não elogia ela. Elogia aí a tua esposa. O teu maridão, vai que ele é quem cozinha, glória a Deus, mas elogie. Ou é ele que lava a louça, elogie também, vai que para de lavar a louça. Não, tem que ajudar mais. Ou tirar o lixo, lavar a louça. Mas usa a sua boca para abençoar. Como é que é quando você ouve assim, nossa, você só faz isso? Você já ouviu isso? Mas você só faz isso nessa casa? Eu não sei o que é, mas só de ouvir isso já irrita. Irrita ou não? Já irrita, já começa irritando. Você já nem quer ouvir mais o restante. Ah, mas você só faz isso. Pronto. O restante que vem você já está bravo, já nervoso. Eu e você precisamos ter o lábio aberto. Lábio para abençoar. Lábio para desejar o bem para o teu próximo, para a pessoa com quem você convive. Comece a elogiar mais. Eu gosto muito de um texto de Efésios,
capítulo 4, verso de número 29, que diz assim: não saia da vossa boca, ou seja, não é para sair da sua boca e nem da minha, nenhuma palavra torpe, torpedo de acusação, mas única a que for usada para... Eita, nós travou aqui. Vou pegar lá, para não parafrasear o texto. Não vou falar da minha cabeça aqui. E Efésios 4, verso número 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas única que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O fruto do nosso diálogo, da nossa conversa, precisa ter um resultado final: bênção, abençoar. Você, se conviver comigo e caminhar, nunca vai me encontrar falando mal de alguém. Em roda íntima, roda pessoal. Sabe por quê? Porque não faz prática, não é prática do que eu faço. Nunca. Por mais que alguém possa ter me ferido, machucado, ou eu tenha motivos para falar mal, você não vai me ver falando mal. Sabe por quê? Porque não é esse tom das minhas conversas, dos meus diálogos, daquilo que eu alimento o meu coração. Pode estar um momento difícil, eu vou colocar diante de Deus. Pode estar um momento difícil que eu vou estar enfrentando, vou orar mais, vou abrir o meu coração para o Senhor, mas a minha boca eu vou utilizar para abençoar. Utilize mais a sua boca para abençoar. Nessa noite, abençoe as pessoas que convivem com você. Você vai ver como o teu relacionamento vai melhorar. As pessoas com que você vai conviver, vai abençoar. Então, use a sua boca para abençoar. Abençoe, verso número 14, até os que vos perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Use a sua boca como um instrumento de Deus para ser bênção na vida das pessoas. E quinta e última característica, para que eu e você tenhamos os nossos relacionamentos saudáveis, cristãos e de forma abençoada: tenha uma alma aberta. Verso número 15 e 16. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu separei esses dois versos como alma aberta e ter simpatia e empatia. Simpatia sim, significa ao lado. Empatia significa dor, sofrimento. Então, alguém simpático é alguém que se coloca ao nosso lado e caminha com a gente. Um lado na nossa dor, do nosso sofrimento. É alguém que ouviu o que a gente tem que falar ou relatar, ouviu, viu, percebeu e foi simpático com você. Ele se colocou ao lado da sua dor e caminhou com você. E a Bíblia vai dizer o quê? Se alegre com quem se alegre e chore com quem chore, com os que choram. Eu e você precisamos ser mais simpáticos com o nosso próximo, amar o nosso próximo e se importar, se colocar ao lado da dor, do sofrimento. Às vezes o que o teu próximo está precisando é simplesmente de um ombro para chorar, para estar com você. E nós não conseguimos nem mais se importar com a dor do outro, só ficamos olhando para a nossa dor. Simpatia é nos colocar ao lado. Mas o verso de número 16 fala de empatia. E empatia é de dentro para fora. Então, é dentro. Então, empatia é dentro de nós. Porque tem pessoas que veem com os olhos, mas não veem com o coração. Veem uma realidade, mas não querem aceitar. Sabem que alguém do seu lado está passando por problema, mas se faz de desentendido. Às vezes tem até poder de mudar a situação, de melhorar, de ajudar, de apoiar, mas não faz nada, não sente dentro. Então, a empatia faz com que eu e você tenhamos o mesmo modo de pensar um para com os outros, em vez de ser orgulhoso, solidário, de dentro para fora. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Portanto, tenha uma alma aberta, uma alma que se importa com o teu próximo, uma alma que olha para o sofrimento de quem caminha com você e se importa. Às vezes, no relacionamento conjugal, tão próximo, mas às vezes tão distante. Se importe mais. Um pouco menos com você e mais com quem caminha com você.
O que é o casamento? Se não fazer o outro feliz. Muitos buscam se casar para serem felizes. Case para fazer a tua esposa feliz, para fazer o teu marido feliz, e seja um agente de felicidade para quem convive com você. O teu relacionamento e os nossos relacionamentos melhoraria muito se tivéssemos um coração aberto, um bolso aberto, uma casa aberta, lábios abertos, mas também uma alma aberta para ser bênção na vida dos outros. Talvez nesses princípios que foram colocados diante de você, eu peço para que você reflita nessa noite. Reflita, como andam seus relacionamentos interpessoais? Relacionamento entre pessoas. Olhe, faça uma autoanálise, veja o que você precisa melhorar. Reflita nessas virtudes colocadas na palavra de Deus, para que você alinhe o teu coração e a tua mente com a mente do Senhor, e seja uma bênção. Não tem como vencer alguém que tem um coração aberto. Sabe por quê? Você pode empatar com ele, mas vencer não dá, porque é um coração que reflete a presença de Jesus. Nessa noite, melhore os teus relacionamentos, tendo virtudes do céu na sua vida e na sua casa. E se Deus falou o teu coração nessa noite, e você precisa melhorar, fala assim: pastor, eu acho que eu levei aí quase que um 0. Eu não vou dar 0 para mim, mas eu levei um 3, levei um 4. Eu acho que eu estou precisando melhorar muito. Às vezes eu não consigo lidar com as pessoas. Eu ouço alguém falando de problema, eu nem quero ouvir já. Não. Já tenho muito. Às vezes eu não estou ouvindo muito minha esposa, meu marido. Eu não tenho realmente me importado. Meu coração não está aberto, está fechado. Meu bolso está furado, pastor, não tem nada. Mas às vezes não é o bolso, é o coração. Está amargurado, está triste, sempre olhando o problema nos outros, sem refletir. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para que você ame sem hipocrisia, e para que você melhore nos teus relacionamentos, para ser mais parecido com Jesus, e uma bênção para as pessoas que convivem com você. Se Deus falou o teu coração, se coloque de pé. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Culto da família, a gente tem recebido muitos testemunhos de casais abençoados, de famílias edificadas, e que a palavra de Deus encontre espaço no teu coração, faça a mudança necessária para que você tenha as virtudes que esse texto colocou, e nós possamos ser alguém que ame mais e tenham relacionamentos saudáveis na base da palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração. Você está perto do seu cônjuge, dê a mão aí para tua esposa, ore. Coloca o teu casamento diante de Deus, teus filhos diante de Deus, teu coração duro às vezes diante de Deus, a tua cabeça dura que às vezes a gente é, mas peça que Deus trate você e coloque a mão sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite, ao ouvirmos a tua palavra, que esse texto precioso das Escrituras venha falar ao nosso coração, e como servos teus, possamos melhorar os nossos relacionamentos, que possamos, Senhor, ter um relacionamento tratado por Deus, possamos amar sem hipocrisia, não nos apegar ao mal, mas ao bem, ter um amor fraterno com as pessoas que se relacionam conosco, temos mais e mais amigos, possamos ser alguém semelhante ao Senhor, e possamos ter relacionamentos saudáveis, abençoados e edificados na tua palavra. Graça nós te damos, Senhor, nesta noite, que possamos ter um coração aberto, um bolso aberto, uma casa aberta, lábios abertos, mas também uma alma aberta, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e abençoados pelo teu poder e pela tua graça. Abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém.